Muita gente considerou no início, e ainda muitos consideram hoje, o Bitcoin como uma bolha ou um esquema Ponzi, e fazem comparações com a febre das tulipas, que aconteceu no século XVII lá na Holanda. Mas a verdade é que desde a origem, o Bitcoin segue um lento, mas resistente movimento rumo a ser um suporte para o florescimento da sociedade, ao contrário do que faz o Estado, que sempre poda o que todos nós cultivamos e produzimos. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o efeito de rede pelo qual o Bitcoin se fortalece. A capacidade e força dessa rede crescem e as chances do Bitcoin colapsar diminuem. Os críticos e inimigos ideológicos começaram a entender a inevitabilidade da sua dominância. No entanto, e por isso, os políticos, os bancos centrais e os famigerados intelectuais insistem em propagar que o Bitcoin é uma ameaça, seja ao sistema econômico, seja à moral, aos pobres e até ao meio ambiente. Até ao meio ambiente. Logo ele que está em todos os clamores coletivistas. Em um ponto eles estão certos. O Bitcoin é uma ameaça sim, mas não contra nós. É uma ameaça contra eles mesmos. É um perigo brutal para a moeda fiduciária e para a coerção estatal. Enquanto alguns, achando que essa ideia é aterrorizante, fazem alarde com os supostos motivos para termos medo, os adeptos do Bitcoin aumentam a convicção porque entendem que as características do Bitcoin são um atributo fundamental que ameaça a existência dos sistemas de moeda fiduciária. E isso porque ele é um meio prático, pacífico e altamente eficiente de separar dinheiro e Estado. Entretanto, como em tudo há o fator cultural, o maior problema é que existem duas mentiras vencedoras no entendimento majoritário, em que as pessoas passaram a acreditar passivamente. Primeira, que é natural que o Estado controle o dinheiro. E segunda, que a inflação é um mal necessário para o crescimento econômico. Quando o Estado tem controle total sobre o dinheiro, ele é livre para manipulá-lo como achar conveniente. E sempre será pela conveniência dele. Todo mundo sabe que a hiperinflação de preços é um inferno na Terra, e ainda assim aceitam que um pequeno grupo de burocratas inflem a base monetária, algo vulgarmente conhecido como imprimir mais dinheiro. Uma outra mentira que se consolidou é de que o Banco Central deve atuar para influenciar no ajuste do valor do dinheiro, senão seria impossível prevenir um colapso econômico. Essa é uma meia-verdade, já que a premissa verdadeira é que são os bancos centrais, principalmente os que não são independentes do poder executivo, que isoladamente são os maiores causadores de colapsos econômicos. Quem entende isso, quando vê a dominância do pensamento econômico keynesiano na política, aplicada pelos bancos centrais, graças à doutrinação de estudantes universitários, não fica surpreso quando vê o poder de compra se esfacelar. Toda a teoria de John Maynard Keynes é centrada na intervenção estatal. Para ele, o Estado deve ser o responsável por estimular a demanda e suportar o crescimento econômico, vender estímulo e depois cobrar pela ajuda. É análogo ao vendedor de entorpecentes que causam dependência química. Em contraponto a essa teoria, uma moeda deflacionária que vai ganhando valor por conta do aumento da raridade relativa ao desenvolvimento econômico mundial é danosa à economia. A economia estatal, de que o Estado não quer abrir mão de controlar. Afinal, uma moeda que leve as pessoas a aprender a manter baixa preferência temporal, acumulando um meio de troca que não é controlado por governo algum, vai contra o consumismo de curto prazo, imediatista, por banalidades nas vitrines. É como se o então viciado em drogas descobrisse um meio de se satisfazer sem ter que consumir mais do que vai precisar futuramente. Ele deixa de ser dose dependente. Em vez de precisar de mais, vai conseguir usar cada vez menos, exatamente porque essa nova substância, digamos, não é mais uma droga. Quem transforma o dinheiro em lixo são as políticas monetárias dos governos. Para os keynesianos, expandir a base monetária e gerar o consequente aumento de preços é necessário para motivar o consumo imediatista, a alta preferência temporal. A inflação fomenta um ambiente de servidão financeira dos cidadãos, porque todos são submetidos a uma silenciosa corrosão do poder de compra. Assim, fica muito mais difícil se planejar para o futuro. O Bitcoin finalmente nos oferece uma oportunidade de sair desse curral que só favorece quem controla e influencia os fundamentos do dinheiro, com regras monetárias imunes a vontades políticas. E graças a uma estrutura descentralizada de verificações contra fraudes, o consenso é muito mais fortalecido. Assim, não há possibilidade de as regras se alterarem arbitrariamente segundo os interesses de burocratas preocupados em se manter no cargo. Isso dá a quem guarda Bitcoin de modo privado a capacidade de se esquivar de impedimentos e proibições.
E o que aumenta essa ainda incipiente habilidade é o nível de adesão. É por isso que os governos criticam tanto, porque o Estado deixa de ter o poder de manipular a emissão, a circulação e o acúmulo do dinheiro quando se trata de Bitcoin. Uma das características mais importantes do dinheiro é sua portabilidade pelo espaço e através do tempo. Mas se não houver também fundamentos bons, principalmente regras de funcionamento, de proteção contra a censura, à concentração do controle, ao gasto duplo, tudo para conservar a relação alta entre estoque e fluxo, o seu valor, que é fruto da combinação de raridade relativa com demanda, iria se perder, assim como foi com todas as moedas fiat. Elas são convenientes para transferir valores pelo espaço, porque o Estado é o maior interessado em que seja fácil de usar, mas elas são péssimas para transferir valor através do tempo, devido à multiplicação de unidades de dinheiro ser maior que o aumento da produtividade da economia. Por outro lado, o ouro é de difícil portabilidade quando a intenção é mover grandes quantias, ou por distâncias muito grandes. Mas, graças à alta relação entre o quanto existe e o quanto é encontrado anualmente, ele foi melhor para carregar valor através do tempo. A única moeda que ganhou a maior adesão global dentre os vários projetos atuais que tem a capacidade de resolver essas coisas imprescindíveis para o dinheiro ser realmente forte é o Bitcoin. Antes do Bitcoin, o ouro, se fosse custodiado pelo dono fisicamente, sem ser por contrato, era a melhor solução para separar dinheiro e Estado. Mas ainda assim, o ouro de alguém pode ser confiscado e tributado se estiver relacionado a alguma empresa, porque todas elas estão no cadastro de pessoas jurídicas, por elas estarem subjugadas ao Estado. Basta um governo pedir, por meio de um confisco, por exemplo, e elas terão que obedecer para não serem punidas. Por isso, apesar da inconveniência de guardar ouro físico em casa e da volatilidade negativa em tempos de bonança, o ouro foi a melhor opção para preservar o valor do dinheiro. Era o jeito. Como o ouro é um material quimicamente estável, ele é durável, raro e sua mineração requer uma extração. Essas características fizeram dele a principal escolha para servir como dinheiro por milênios. O Bitcoin tem essas mesmas características, com a vantagem de não ter as suas deficiências. Talvez se possa chamar de deficiência a necessidade de cada um cuidar da privacidade das chaves de acesso, mas só é uma inconveniência por conta do costume. As pessoas vão aprender que quanto mais fácil algo é de se usar, menos seguro ele tende a ser. O Bitcoin é um sistema de transferência de dados, mas que por conta do funcionamento, de impedir gasto duplo e possibilitar um bom nível de anonimato, as pessoas podem atribuir valor financeiro. O Bitcoin é como o ouro 2.0. Ele é facilmente divisível, é verdadeiramente escasso, mesmo sendo digital, resistente à censura. Nenhum juiz pode mandar confiscar os seus fundos se estiverem em carteira privada, e não depende da autorização de ninguém para ser transacionado. A única vantagem do ouro sobre o Bitcoin é a tradição. O ouro, seja físico ou via contratos, tem sido negociado há milhares de anos, e não dá sinais de que vai sumir tão cedo. Mas por todo o resto, o Bitcoin é superior. Enquanto o Estado mantiver o monopólio jurídico, ele pode entrar na sua casa, no cofre de um banco, confiscar os seus pertences e até mesmo sequestrar pessoas. A maior força do Bitcoin vem da independência dele ao humor estatal. Enquanto a sua conta bancária puder ser bloqueada e sua casa expropriada, os seus bitcoins continuarão acessíveis, desde que você não perca nem exponha as chaves privadas. A vida da imensa maioria ainda está atrelada ao sistema fiduciário, mas todos os que já entenderam o que é dinheiro e aprenderam sobre o Bitcoin já podem começar a mudar a proporção do patrimônio relacionado à moeda fiat, para diminuir a porção que pode sofrer interferência do Leviatã. E a cada estatice estatal, como o primeiro bloqueio de uma chave Pix para coibir o apoio financeiro a uma manifestação de rua, ocorrido em agosto de 2021. Aos poucos, as pessoas vão começar a descobrir que usar o Bitcoin vai blindar as interações contra a censura. E com o aumento mundial da adoção, a volatilidade diminui. Aí, melhora ainda mais o potencial para preservar o poder de compra. E para quem só sabe que as transações demoram ou são um pouco caras, muitas soluções que vão rodar em camadas paralelas à blockchain base do Bitcoin estão sendo testadas, e nada disso está surgindo pelo Estado. É tudo por meio das pessoas que entenderam que precisa haver segurança para garantir soberania monetária. A Lightning Network é o exemplo mais proeminente disso. Estamos rumo à hiperbitcoinização, e os governos todos pelo mundo afora temem isso. Mas, tal como um parasita, o Estado não quer matar o hospedeiro, nem perder sem lutar.
A arma principal é cultural. Começa pela narrativa de que o Bitcoin prejudica o meio ambiente, ou que é uma moeda de criminosos. A maioria só acredita e repete essa falácia porque não conhece o suficiente. O costume ainda é dar valor à liberdade só quando ela é perdida. E como é gradual, a percepção é pequena. Assim, muita gente, acreditando em supostas ameaças globais, aceita viver como se estivesse em gaiolas, inclusive criticando quem não aceita, porque acreditaram que isso é um sacrifício pelo bem delas mesmas. Além das narrativas, tem as investidas jurídicas. As tentativas de restrição e regulamentação são um indicativo de que a intenção dos governos, exceto os que já estão praticamente quebrados e sem demanda, é que o Bitcoin seja praticamente proibido. É algo parecido com o que aconteceu com o ouro após a crise de 1929, quando o governo dos Estados Unidos, precisando se financiar para a guerra, obrigou a todos a vender tudo o que tivessem de ouro pelo preço que ele determinou. Entretanto, como o Bitcoin não fica em lugar físico, o jeito é tanto dificultar o acesso por corretoras, como também cultivar o pensamento de que é algo ruim. Tudo porque banir o Bitcoin do mundo é impossível.